Nossa, aqui também tá gelado. Boa noite, Silvia. Boa noite. Acho que pegou um comecinho aí do nosso bastidor falando do frio, né? Boa fria noite. Boa noite. Geladinho. Olá, geladinho, aqui tá 17 graus, né? Tá bem de Javan, né? Um dia frio, um bom lugar para ler um livro, né? Estamos lá para ler, na verdade não deixa de ser o nosso livro, né? Não, Nosso seminário. é dificinho, mas é um livro. Os seminários têm esse formato, né, de livro comercialmente, mas você sabe que a gente vai e volta neles, passeia. Então, nessa noite fria, nosso 35º encontro. Caramba, 1º de julho já. Como o primeiro semestre passou e cadê? Ninguém sabe, ninguém viu, nem o Clodovil. Não. Muito rápido. Muito rápido. O ano passado também foi assim. A gente está perdendo noção do tempo, né? O tempo está se esvaindo. Muito interessante essa visão. Cada vez mais rápido, né? Cada vez mais rápido. Então, deixa eu mandar um abraço aqui para vocês que veem a gravação, né? A gente está aí nessa segunda-feira, semana que vem também mais 2 encontros e a gente vai para o segundo ciclo depois, né? Espero eu, né? Espero que sim, né? E como a gente já caminhou, né? Baseado, Silvia, naquela nossa última conversa, né, na semana passada, e muito em cima dessa pergunta que o Lacan responde aqui, né, do Safuan, é o efeito seminário que eu estava falando com você aqui no bastidor, né? Uhum. A gente fica movido a pesquisar, a buscar, para achar as amarrações, para ver onde que estamos indo. E eu achei um material, eu já estava para passar esse material para vocês, mas onde toca num ponto, um capítulo aqui, que é o que eu vou explorar. Peguei alguns pontos para a gente conversar sobre, para a gente fazer amarrações, né? Onde a gente vai fazer, junto com o Lacan, essa relação aí, né? Até chamei o encontro aí, né, de repetição e escopicidade. É um capítulo, são capítulos do seminário, né, muito importantes, onde aí aparece realmente a questão da pulsão escópica, né, colocada aqui categoricamente, né, esboçada categoricamente, dessa forma lacaniana de ser, né, filosoficamente, artisticamente, usando aí a, a ótica, usando aí a pintura, todo esse jeito barroco de Lacan. Então, é necessário que a gente veja de onde partimos e aonde estamos chegando. Antes de começar a leitura do que é um quadro, que é o último capítulo, eu peguei alguns pontos desse autor aqui, que eu vou mostrar para vocês, até os esqueminhas aqui, gente, não são esquemas meus, são esquemas desse autor, e eu, lendo aqui, disse, eureka, eu tenho que levar isso para o seminário para a gente poder, que é exatamente o que a gente tem falado, o que a gente está fazendo para dizer, ou seja, quando você acha um autor que pensa na mesma interpretação de vocês, fala, eu estou no caminho certo, né? Ou então Sim. Os dois estão errados. Também pode ser. Ou então os dois estão errados. Né? Então, vamos fazer aqui de uma maneira, se ficar muita informação, a gente divide isso, porque a gente vai ter que voltar nos 2 conceitos aí que o Lacan estava elaborando antes de entrar na questão da escopicidade devido ao livro lá do Merleau-Ponty, que o tocou a fazer isso. Então, Lacan falava de quê? De tique e automaton. A gente falava dessa questão da repetição. Lacan estava falando dessa questão da repetição. Então, vamos dar um retorno aqui. Eu voltei para o nosso índice, né? E vamos ver aí o quanto que caminhamos. Mas foram só 8 capítulos, né? Mas 8 capítulos densos, né? 8 capítulos foram
esmiuçados, né? Como é que é, Silvia? Não, falei 8 capítulos, mas foram realmente Não densos. entendi. É, Foram densos, né? Muito né? São densos. 8 capítulos, são 8 capítulos densos, né? O seminário 11, ele é o seminário aí que ele faz de certa forma, uma reunião aí, né, até dos outros 10, todo o ensino de Lacan até aqui, né, nós vimos aí a exaltada lição da excomunhão, né, como é tensa para a própria, né, que eu chamo de metralhadora cheia de mágoas, não sei se você lembra. O Lacan tá ali, né, soltando os tiros para todo lado, né? E aí nós vimos, porque o Lacan dos 4 conceitos, né, inconsciente, repetição, transferência e pulsão, ele mesmo fez aí em pares, né? Então foi inconsciente a repetição. Aí ele deu essa pausa, né? Que foi chamada aqui, não vou dizer só pelo Jacques Lamillère, por ele também, porque esse é um dos poucos seminários que tem autorização do Lacan para publicação, né? Como ele diz lá no seminário 20, publicho, ele faz uma fala assim, que ele fala, eu publicho, ele não gostava de publicar as coisas, né? E ele é muito prático, né, Silvia? O editor dele queria um nome para a coletânea de textos, escritos. Bem prático. Tipo, eu não tô afim de pensar nisso. Lacan, nós vamos lançar aí o seminário que foi na rádio, como que chama? Radiofonia, pronto. Uhum. Na Na TV. televisão. Então depois você tem essa analogia que ele faz, eu publicho, né? Ele faz isso. Então vamos voltando aqui. Nós estamos com esta questão, né, do olhar como objeto A minúsculo, né? Então aí nós trabalhamos até agora 3 lições, vamos entrar na quarta, mas antes de entrar na quarta, vamos fazer esse movimento de pegar a 5, 6, 7 e 8. Né? Vamos pensar assim, nós estamos em 35 encontros, nossos encontros não são diários, não são semanais, são, né, esporádicos, mas vamos imaginar aí que estamos fazendo uma vez por semana, como Lacan fazia aí, né, em 64. E vamos amarrar isso aqui, tá? Vamos ver alguns pontos, né, nevrálgicos, como diz o querido Alexandre Simões, e vamos ligar tudo isso aqui para depois nos perguntarmos o que é um quadro e tentarmos fechar. Bom, essa é uma passagem que eu acho crucial para a gente poder discutir a questão da escopicidade, porque é realmente isso. Mais à frente vai aparecer de novo com outro termo abaixo. Então, eu só vejo de um ponto, mas em minha existência sou olhado de toda parte. Então, isso aí está na página 76, justamente na lição da esquise do olhar, né? Perto aí onde ele já começa a falar do mimetismo, né? Que falamos tanto no encontro passado, está aí no comecinho da página. E aí ele diz, esse ver ao qual estou submetido de modo original, sem dúvida está aí o que nos deve levar à ambição dessa obra, a essa reviravolta ontológica, cujas bases se encontrariam numa mais primitiva instituição de forma. Ele está falando aí da obra do Maurice Merleau-Ponty, né? Vamos guardar esta frase, que eu abro o encontro de hoje com ela. E aí é o seguinte, este material eu encontrei já faz algum tempo aí nas pesquisas pela internet. Infelizmente, eu não achei o material físico. Mas eu vou seguir com vocês aqui algumas ideias apresentadas pelo Roberto Harari, Harari ficou legal, né? Deste material, né, uma introdução aos 4 conceitos fundamentais de Lacan.
Então foram aulas que ele deu sobre o Seminário 11. Né? Claro que, como eu sempre falo, né, cada um tem a sua leitura, cada um tem a sua forma de ler, de interpretar, né? Então, assim, como um efeito revisional mesmo, porque nós vamos rever alguns pontos, não estamos aí falando de um academicismo, né? Sabemos que a nossa transmissão ela não passa por essa vertente do academicismo, então a gente vai, volta, sempre aí nesse movimento espiralar. Ivana, seja muito bem-vinda, minha querida. A Ivana Silvia está aí às voltas de se unir a nós, na nossa missão de ler o Seminário 11. Né? Seja muito bem-vinda, Ivana. Estamos iniciando. Né? Obrigada. Não se Tá? assuste. Né? Então, Em sim, primeiro lugar, não se tentar. assuste. Não, já vem com esse propósito, seguindo. Né? Preciso de outros para ter fluidez. Vamos tentar. Obrigada. Vamos. Você está vindo até no momento onde vai haver esse movimento espiralar e revisional, que eu estava dizendo à Silvia. Estamos lendo já o Seminário 11, Ivana, linha a linha, né, Silvia? A gente faz a leitura mesmo e vai discutindo, vai conversando, vai vendo as referências que o Lacan usa, tentando entender, claro, sem essa perspectiva de tudo querer entender, de esgotar, né? Sempre discutindo e conversando. Então, hoje nós vamos pegar alguns pontos que estamos trabalhando e eu estava dizendo que este material do Roberto Harari, eu posso mandar o PDF para vocês, vai nos seguir aqui, nos servir hoje de guia. Tá? E muito interessante, muito bom. São aulas que ele deu, né, sobre o Seminário 11. E tem algumas partes, alguns trechos que eu achei muito técnicos, muito lacanês, mas cada um com seu estilo, né? O próprio Lacan era bem enfático nisso, né? O estilo é o homem, né? Dizer, não me imitem, tenham o seu estilo. Cada um tem seu estilo de transmitir, né? E aí, especialmente, então, vamos ao capítulo 4, aqui, onde ele vai fazer essa junção, Silvia, que falávamos antes, entre repetição e escopicidade. Né? O Lacan, Ivana, deixa eu só voltar aqui para poder situar uma questão. O Lacan vem no Seminário 11, então, um encontro por semana, fez aí a relação entre o inconsciente e a repetição. Né? Nós temos aí a questão do inconsciente freudiano e o nosso, eu gosto muito desse nosso, né? Que é nosso lacaniano ou nosso inconsciente, né? Pode dar esses dois sentidos, né? E ele explorou a questão do inconsciente, sabemos que o inconsciente lacaniano ele está aí na superfície, né? Ele está aí no que claudica, ele está naquilo ce qui cloche, né? Aquilo que manca. Então, é assim como o inconsciente freudiano de uma certa forma, mas o inconsciente freudiano ele dependia do recalque, né? Então, o inconsciente freudiano era aquela velha pré-história do início da psicanálise, né? O tornar consciente o inconsciente, né? Extirparia os sintomas. Sabemos que Freud depois mudou um pouco, né, sua visão sobre isso. Mas o inconsciente lacaniano é esse inconsciente que ele não depende do recalque, né? É o inconsciente que não depende do recalque, que está aí na superfície, como do próprio Freud, né, no ato falho, no xiste, mas que ele está aí na fala, no tropeço, no que manca. E aí nós chegamos na questão da repetição. Opa, meu computador está dando uma panezinha aqui. Na questão da repetição, vamos rever aqui, relembrar, explorar, é sempre bom estar sempre ciente nesses dois conceitos que ele tira da filosofia, que são a psique e o automaton.
né? A partir daí, o Lacan, impulsionado pelo lançamento de um livro póstumo do filósofo Maurice Merleau-Ponty, dá uma volta, né, Silvio? Estou falando de repetição. Aí ele começa a falar de Olímpica. olímpica, começa a falar de olho, de olhar, de patati patatá, mas o que esse homem está fazendo, né? E a gente tem discutido bastante isso, né? E vamos ver aí alguns pontos dessa discussão. Meu computador está dando uma panezinha se eu sair e voltar, porque ele está com cara de que vai dar uma desligada, né? Eu vou reler a frase, só para a gente guardar. Eu só vejo de um ponto, mas em minha existência sou olhado de toda parte. E a gente tem falado muito disso, né? A referência, o material. Bom, vamos dar uma olhada novamente neste que é um conceito colocado aí como fundamental, né, da psicanálise. Sabemos aí que o seminário, na verdade, se chama Fundamentos, né? O próprio Lacan deu o nome de Fondament, né? Na questão comercial, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. A repetição é um deles, né? Sabemos que a repetição é um conceito que vem colocado por Freud desde do projeto, mas que ele é explorado basicamente a partir da obra Recordar, Repetir e Elaborar. Né? Esse pequeno texto, essa pequena pérola, que, como diz o querido Jorge Cesarino, é para ser comido, é para comer, é para ler e reler. Né? Dentro disso, depois, em um outro momento, Freud explorou o que ele chamaria de compulsão à repetição, Wiederholungszwang. A compulsão à repetição que ele desenha e trabalha perfeitamente bem no clássico Além do Princípio do Prazer, de 1920. Que a história, não sei se vocês conhecem, a história do Além do Princípio do Prazer, né? Ele, basicamente, ele estava querendo trabalhar nos 3 primeiros capítulos exatamente a questão da compulsão à repetição, da questão dos sonhos, e aí ele vai quebrar a sua teoria, né, da interpretação dos sonhos, que coloca aí o sonho como realização de um desejo. Mas o que dizer, então, pergunta Freud, dos sonhos, dos traumas de guerra, por exemplo, né? E aí ele chega à questão da compulsão à repetição, e aí faz o que seria a segunda dualidade pulsional, a partir disso, né? O Freud, ele tinha acabado de perder a filha dele, né? O texto tem 6 versões, o Além do Princípio do Prazer tem 6 versões. Ele tinha acabado de perder a filha dele para uma pandemia de gripe espanhola. Bom, dizem alguns que muito pelo... Opa! Eu estou migrando aqui para eu poder, porque no tablet eu leio. Lá eu tô... tá. Tá? Tá ótimo, não, porque deu uma microfonia. Pronto. Me perdi onde eu estava no discurso, por favor? Me estava falando. Tá. Ele tinha perdido a filha dele na pandemia de gripe espanhola. Alguns dizem que motivado pelo luto, e aí ele fez a dualidade, pulsão de vida, pulsão de morte. Nós sabemos que o Freud tem aí 2 teorias pulsionais, né? Pulsões do ego, né? E depois vira pulsões de vida e pulsões de morte.
né? E aí o conceito de repetição. Leiam além do princípio do prazer. Você chegou a trabalhar quando eu fiz a leitura, Silvia? Chegou a trabalhar conosco? Não. Pela Peguei uns SPO. capítulos no comecinho. Uhum, né? Fizemos um encontro muito bom, pretendo até depois voltar, né? Em Lacan, então, nós vamos ter a repetição. O Lacan vai colocar duas modalidades aqui no Seminário 11, que ele vai nomear com os termos da filosofia, né? Com os termos aristotélicos, de automaton e psique, né? Colocando aí em termos dos seus três, né? Aqui ainda não tínhamos a clínica dos nós, mas já tínhamos o simbólico imaginário real. O automaton pertence ao registro do simbólico e do imaginário. Enquanto a psique, nos coloca Lacan, pertence ao registro do real. Então nós temos que retornar a um outro conceito aqui que é introduzido por Lacan, que é o conceito do encontro, aqui nessa lição 5, nessa lição do automaton e psique, né? E eu tenho... Meu computador tá bom. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Então, nós vamos ter o seguinte, essa divisão, Silvia, já apresentei para vocês, né? Só revisional, só para a gente poder relembrar que o automaton, o que seria o automaton? O automaton seria aquela repetição de comportamento, aquela repetição de conduta, aquela repetição de uma história, aquela coisa que se repete. Seria aí o seu automatismo, né? Isso que a gente faz e se repete, e aquilo que você mandou, né, Silvia, do Sim. Patino, você falou psicanálise, é isso, né? Repete, até ver, né? Até Então, ver. O Patino falava do teatro, né? E que você acha que... E eu gostei muito daquilo porque quando eu trabalhava com teatro também, a gente fazia muito... Você acha que você fazia a mesma coisa várias vezes, a mesma coisa toda noite, né? Mas não é a mesma coisa, né? O teatro tem sempre aquela surpresa, que eu gostei da comparação aí da surpresa com a vida, né? Uhum. Então, por mais que você ensaie, por mais que você não repete o mesmo espetáculo duas vezes. Quando eu lecionava em escola, quando eu dava treinamento para professor, eu brincava muito assim. Tem professor que faz o planejamento de aula, né? E chega lá para dar aula com aquela folha até amarela, né? De tanto que já foi usado e reusado, aquele negócio, né? 20 Mas você anos, né? nunca dá, na 20 anos, eu vou dar aula do mesmo assunto, né? Vai ser o mesmo assunto. Mas você não dá a mesma aula duas vezes, né? Você não faz. Por quê? Porque, primeiro, que seu público é diferente, seu aluno é diferente, quem está te ouvindo... Então, você não faz a mesma coisa duas vezes. Mas é uma forma de você repetir, né? Eu trabalhei em franquia, eu trabalhei no CCAA muitos anos, né? E uma das coisas que eu brincava é que a gente sabia, né? Todas as falas de cor, dos diálogos, porque você pensa assim, se isso é para o aluno não esquecer, imagina para a gente que é professor, né? Que pega aquilo ali. Nunca mais, é. The Books on the E tá Table, sempre... on the mente forever. E tá sempre... Aí as frases, não sei se alguém aqui já fez CCA, né? Se o inglês que você aprende não esquece, o CCA tem umas frases clássicas das lições que quem fez CCA vai sempre lembrar, né? Mas isso é uma repetição, né? Mas nunca é igual. Uma aula nunca é igual. Mas o automaton, voltando aqui a essa questão, é a repetição, então, de comportamento, de conduta disso. É um automatismo, né? Enquanto que a psique, né, vai ser o que o Lacan vai introduzir como o registro do real. A psique é o registro do real. E aí ele vai colocar muito claramente esta questão do encontro. Mas não é aquele encontro planejado.
Não é aquele encontro pautado, é um encontro com o real. E ele vai fazer aí esse oxímoro, né? Essas duas ideias contrárias. É o encontro faltoso. Poxa, mas caramba, o que é um encontro faltoso? Se é faltoso, não tem encontro. Vamos ter aí essas duas ideias, né? E uma coisa que é importante associar o Tiquet como causa. Acaso, perdão. Tiquet como acaso. O Tiquet é o acaso. A repetição, ela não se dá naquilo que é previsível. A repetição se dá no acaso, no encontro imprevisível, no encontro não deliberado. Casando com a questão do inconsciente, ela vai se dar justamente naquilo que tropeça também, né? Aí que você tem a questão do registro da repetição como Tiquet. E é engraçado, fui lendo o material e vamos descobrir que o Freud, no texto sobre a dinâmica da transferência, já falava de Tiquet, né? Só que ele usava a dualidade destino e acaso. Então, Freud também tinha se utilizado deste termo. Só uma curiosidade aí que eu descobri, que resolvi trazer para vocês, no texto sobre a dinâmica da transferência. E isso está lá na página 59. O que se repete com efeito é sempre algo que se produz como por acaso. Não é planejado. Não é aquilo que é planificado. Você não espera que vai acontecer. Não é aquela coisa só um instante. Quem levantou a mão, só escutei o barulhinho. Não é aquela coisa que eu chamo Chico Buarque. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Né? Então é algo que se acontece por acaso. Deixa eu voltar para... Por favor, Ivana. Não, é porque, assim, tanto na psicanálise, propriamente, então, em Lacan, eu sou muito novata, né? Então, para entender algumas ideias, quando você fala dessa Tiquet, que é um acaso, a repetição, aquele material que é oriundo do sonho, esse seria um acaso? Porque sobre isso o sujeito ele não tem ele não está deliberando ali, né? Não é o ego que é algo que simplesmente emerge, é um material que vem, então é algo do retorno, né? Uhum. Mas porque eu fiquei tentando assim, eu tenho por hábito tentar fazer paralelos para absorção de entendimento, né? Não sei se é bom, mas hoje, por exemplo, uma paciente ela falava que no sonho uma moça que ela desconhece, mas que depois ela própria diz, essa moça era eu. Mas ela ia falando, é uma moça que eu desconheço, porque ela é mulata, cabelos cacheados, ela misturou vários personagens num personagem, e no final ela falou, na verdade essa aí sou eu, né? Ela falou, tinha um pouco da minha mãe, tinha um pouco da babá, tinha um pouco da... e aí ela fala, porque você sabe que se você parar para pensar, eu estou falando disso o tempo todo, é tudo a mesma coisa. E aí, assim, quando esse material volta no sonho sobre a fusão, né, essa condensação, não sei, mas está tudo ali nesse personagem, esse retorno, eu não sei, porque o que fica difícil? Eu acho difícil esse conceito do real, porque, assim, uma vez que está ali posto, saiu do real, né? O real é tudo que escapa, então o que seria o real no sonho? Eu não sei se eu soube explicar o que é boa pergunta, boa pergunta. Vou chegar aqui numa argumentação justamente sobre essa questão de retorno e repetição. Talvez elucide a sua questão. Agora, o que é o real? O real é aquilo que não tem nome, é aquilo, né?
o que Então, nunca tem medo, nem nunca será. Então, é um pouco... É o furo, assim, é um pouco complicado assim, explicar rapidamente, né? É isso que bate, isso que choca, isso que te sacode. E é justamente o encontro que o Lacan vai citar, né, como encontro faltoso. Mas quando isso passa a ser nomeado, isso já não está mais no lugar do real. Isso quando você consegue nomear, o real é algo que não é nomeável, primeiro. Entendeu? Aquilo que não se pode nomear. Aí ele já passa para o registro do simbólico. Então, o que é da ordem do real nunca sai da ordem do real. Não, sai. Se você sai. Vai para o registro do simbólico ou do imaginário. Mas isso aí é outra história. O discurso foge um pouquinho aqui, mas eu vou chegar num ponto que eu acho que vai te elucidar, que é a diferenciação aí entre retorno e repetição. Isso é importante. Tá. Aí nós temos o encontro aqui, que não é o encontro com Patrícia Poeta, né? Esse aí é o slogan que era o antigo encontro com a Fátima Bernardes, é o encontro com o real. E é isso que o Lacan coloca nessa lição 5. O encontro faltoso. Caramba, o que é um encontro faltoso? Né? É um encontro não planificado. Caramba, mas eu tenho o dedo podre. Eu só namoro com gente pilantra. Eu vou e faço isso, mas eu não planejo fazer isso. Olha a repetição se dando aí no acaso. Cara, toda vez eu dou a mesma coisa. Não seria muito bem o seu dedo podre, seria o seu encontro aí com algo que da ordem do não planejado. E aí vem uma questão clínica importante, que quem coloca muito essa questão, e eu repito, né, em supervisão, em curso, e até para mim mesmo, o encontro. Com o que você se encontra quando se encontra com tal coisa? Com o que você se encontra quando se encontra com esta mulher? Com o que você se encontra quando se encontra com este pai? Com o que você se encontra quando se encontra com esta mãe? Uma pergunta clínica aí de grande envergadura. Quer falar alguma coisa, Silvia? Fica à vontade. Não, estou pensando. É este encontro, né? Questão do encontro. O encontro não planificado, tem mais, né? Vamos lá, tem mais. É o encontro com o real, é o encontro com isso que é o acaso, né? É o encontro com esse furo, é o encontro com essa falta, né? É o encontro com o que manca, é o encontro com o que claudica, é o encontro com o inconsciente, né? Que o inconsciente também está aí nessa dimensão do que manca, né? É exatamente isso, né? E esta questão do encontro com o que causa alguma coisa, né? Então, nós vamos ter aí o acaso como causa de alguma coisa, né? Causa naquela medida que faz alguma determinação psíquica. Vamos colocar assim, né? Raconto, o reencontro. Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Né? Mas, então vamos... agora, Ivana, talvez vai te elucidar um pouco, seguindo aqui a linha de raciocínio do autor, que agora me fugiu o nome do Harari. livro. Harari, não. Então vamos fazer essa diferenciação, né, que eu só adaptei aqui para os nossos moldes, entre o que seria o retorno e o que seria a repetição. Então vamos situar esta relação em uma relação de disjunção a respeito de repetição e retorno. Um ponto importante: leiam esse texto, se já não leram, releiam esse texto, né? Recordar, repetir e elaborar, né? Aqui eu sempre tenho que dar crédito às telas e agradecer ao Alexandre Simões pela gentileza de sempre
permitir que eu utilize suas maravilhosas telas também nas minhas transmissões, nos meus percursos para vocês. Deixo registrado, é sempre bom nomear, né, para que não seja plagiado. Eu acho as telas, eu acho o visual muito importante, né? Principalmente se você for sinestésico ou inteligência visual, né? Guarda, eu acho que pelo menos para mim guarda. Vocês vão encontrar o texto do Recordar, Repetir e Elaborar. Eu estou aqui só com a edição da Autêntica, as outras ficaram lá em Minas, mas nesse volume da Clínica, né? Com a lembrar, repetir e perlaborar, a tradução aí sempre fazendo um pouquinho de polêmica do que seria o elaborar, né? Então nós vamos ter que essas dimensões, elas se entrecruzam. Não é o recordar, assim, eu vou lembrar o que me aconteceu por lembrar, né? Não é o repetir nesse ponto, né? É o recordar elaborando, que é o Durcharbeiten. Por isso que eles falam perlaborar, porque há aí uma questão de movimento, né? Há aí um trabalho, e não é o que a gente faz no intervalo das sessões, por exemplo. O espaço entre as sessões é um espaço de elaboração. Ele é tão importante como o momento que a gente está ali na frente do analista. Né? O espaço entre as sessões, o interstício entre as sessões, ele é um espaço de elaboração. Né? Lacanianamente falando, ele é um espaço de produção. Aí que se dá a mudança, a posição subjetiva, quiçá uma mudança de posição subjetiva. Né? Então, esses três momentos aí do texto de Freud são muito importantes. Então, vamos pegar e ver o que seria a diferença entre recordar e repetir, né? Recordar elaborando, né? Sobre o sonho, Ivana, por exemplo, é muito interessante você solicitar ou elucidar que você conte o sonho mais de uma vez. Nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma narrativa. Sempre há um quê a mais. Sempre há algo aí novo, um acaso. Uma coisa que não foi contada da primeira vez, ou uma coisa que é recontada de uma maneira diferente. Né? E aí nós vamos ter esse entrelaçamento, né? Recordar elaborando, repetir recordando, mas da forma que preferirem. Mas eles têm essas interseções, né? O ato de recordar, de repetir e de elaborar, eles se cruzam, né? Repetir elaborando, recordar repetindo, recordar repetindo acho que fica meio estranho. Mas eles são interligados. Esta questão, ela é interligada. Né? Creio que vocês já devem ter lido, né? Recordar, repetir, elaborar, lembrar, repetir, para elaborar, depende da forma que vocês quiserem traduzir. Texto curtinho, é um pequeno texto, mas extremamente importante. Extremamente importante para ser lido, relido. Né? Erinnern, wiederholen und durcharbeiten. Muito bem. Repetir. Repetindo, 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 como num disco riscado. Repetição e retorno. Então vamos dar uma olhadinha aqui a respeito do retorno. Vamos colocar retorno, disjunção, vamos colocar assim, como o autor coloca, e repetição. Vou apresentar o mesmo esquema que ele apresenta lá no capítulo, com algumas considerações, vocês fiquem à vontade. Né? O retorno que se dá indica uma dimensão, vamos dizer assim, de semelhança em jogo. Ele diz o seguinte:
O retorno indica uma dimensão de semelhança em jogo. É por isso que se pode suscitar facilmente uma confusão entre retorno e repetição. Eu não sei se é a sua dúvida, Ivana, mas há uma diferença, né? Lacan vai dizer, então, que quando falamos de repetição, não estamos fazendo uma reminiscência platônica. O que quer dizer isso? Eu coloquei a citação aqui, que aí vai entrar um pouco de filosofia, né? Vocês sabem que o Platão tinha o mundo real e o mundo das ideias, né? O que existe aqui no mundo sensível é algo que existiu no mundo das ideias, né? Não é essa a dimensão que a gente tem aqui, né? Quando falamos de repetição. Nós vamos ter uma outra repetição, né? De novo, o computador sempre... A tela está ficando preta, por isso que eu pergunto a vocês se vocês estão me ouvindo. Sim. O que acontece? O retorno é o retorno do reprimido, né? O retorno do recalcado, né? Ele acaba virando o quê, gente? Vamos ver se vocês acertam a outra palavrinha. O que é aquilo que sempre volta de alguma forma? O que é aquilo que é uma formação de compromisso? Sintoma? O sintoma. Né? O sintoma. O retorno é basicamente o retorno do recalcado ou do reprimido, como preferirem. Freud só faz distinção entre recalque e repressão uma vez, né? Sabemos aí a diferença, né? Repressão é o que vem de fora, recalque é o que vem de dentro, mas não vamos entrar muito nesse mérito, né? O retorno é basicamente o retorno do reprimido. O que vai nos interessar, porque o retorno do reprimido, ele gera um sintoma. A ideia desse sintoma também varia, né? Depois o Lacan vai até criar a categoria do sintome, né? Mas vamos pensar freudianamente, né? Aquela pulsão, a gente tem que pensar nos destinos da pulsão, né? Ou aquilo que é recalcado, que, de certa forma, vai aparecer em uma forma de sintoma. Isso Freud descobriu desde das histéricas. Isso descobriu com Charcot. Aquilo não pertencia ao biológico, vamos dizer assim. Aquilo não tinha explicação, né? Era algo que retornava, uma pulsão, e a pulsão, ela quer o quê? Ela quer satisfação de qualquer forma, não é? Eu brinquei uma vez, não sei se você estava, Silvia, acho que a Andréia estava na época, que a pulsão, e fez até meme, né? A pulsão é a dona Hermínia, né? Sim, eu quero me satisfazer, tava, né? Eu quero me satisfazer, gente. Se você não me satisfizer, eu dou na tua cara, né? Uhum. A pulsão, ela quer achar o quê? Ela quer se satisfazer. O que é mais variado da pulsão é o quê? O objeto. Aí nós vamos chegar num ponto importante, que é aquela questão do objeto da pulsão, Silvia, da pulsão escópica. Uhum. Então, isso é tudo interligado, né? O retorno, então, é o retorno do reprimido, que vai se manifestar aí no que se denomina sintoma. E o sintoma, ele é uma oferta. O sintoma é uma oferta. Sim, toma. Sintoma é uma oferta, né? A questão do sintoma, nos primórdios da psicanálise, se acreditava, Freud, que se você transformar em consciente o que está inconsciente, o sintoma desaparece. A gente sabe que não é bem por aí. Não retire de mim todos os defeitos, eu não sei qual que sustenta o edifício. Então, nós temos a ideia do sintoma, do santome, né? Lacanianamente falando, depois do santome, como isso que algo do sintoma, ele permanece, ele tem que permanecer. Então, há aí o desbastamento do sintoma, né?
Mas algo dele é o osso, né, a ossatura do sintoma, que fica ali. Mas isso... Talvez o sintoma, não sei se vocês vão concordar comigo, possa ser um dos conceitos fundamentais da psicanálise. Não sei porque não colocou o sintoma, né, nesse ponto aí, mas tudo bem. Está aí na parte do inconsciente, né? Tá ligado não tinha aí. chegado ainda nisso, né, eu acho. Enfim. Bem depois. Gustavo. Oi. Então, você vai moldando aí a forma de entrada, né? Se estiver sendo muito, você pode avisar, porque eu não entendeu o ritmo do seminário, né? Uhum. Mas a pergunta, eu achei engraçadinho, teve uma hora que eu fiquei aqui rindo, eu comigo mesmo, que eu falei assim, gente, o slide estava pronto, como que ele sabia que eu ia perguntar isso? Porque é justamente esse ponto aqui, repetição e retorno. Quando eu falei do sonho, e aí a gente agora chegou também no sintoma, porque o que se repete é isso que dá ordem do recalque na pulsão, busca uma satisfação. Então, repete, é isso. Não exatamente, isso é da ordem do retorno. A repetição vai passar por um outro ponto. Esse quadro aí vai aumentar aí para baixo. Não, então, aí é que está a questão, porque essa é a minha pergunta. Por que a gente não considera que isso? Porque no sintoma, esse material, essa formação de compromissos, né, entre o superego e o id, não é isso? Uhum. Mas fica ali barrado alguma coisa, e é essa alguma coisa que vai voltando. Isso seria a ordem da pulsão, isso não é a repetição? Também. Vamos por partes. Tá. Não, tá ótimo, adoro. Tá elaborando aí, ó. Tá elaborando. É isso mesmo, tá elaborando. Né? Porque é essa que é a questão quando eu penso, eu falo, então, é isso que é o real? É isso que tenta se atualizar e barrado não pode, não tem nome, não dá conta. Então, esse é muito conceito. Vamos por partes. Não está errado, não. Aliás, não tem certo e errado, né? Sua elaboração está boa. Mas vamos seguir, vamos chegar em algum lugar, né? Se eu sempre falo, vamos chegar em algum lugar. Eu coloquei a citação aqui, eu vou ler para vocês, desculpa se ficou um pouco longa, mas exatamente para a gente entender o que ele está mostrando aqui para a gente, que eu achei muito interessante, sobre essa diferença entre retorno e repetição. Né? O retorno indica uma dimensão de semelhança em jogo. É por isso que se pode suscitar facilmente uma confusão entre retorno e a repetição. Pareceria que esse reino da semelhança, da analogia, unifica ambos os terrenos. Né? Pareceria. Quanto a isso, Lacan ensina que, quando falamos de repetição, não estamos fazendo referência a uma reminiscência platônica. Modalidade típica sua, surpreender repentinamente com uma interpolação filosófica. Quantas e quantas vezes já vimos aqui, né, Silvio, no seminário, principalmente no 11, mas em todos eles, o Lacan pega e coloca uma filosofia no meio. Né? Como já pormenorizamos, essas citações não correspondem unicamente ao patrimônio da filosofia, mas incluem noções do campo psi, que também são devedoras do mesmo tipo de concepção. Por exemplo, pode-se dizer que quando falamos das reminiscências platônicas, aludimos a uma série de protótipos ideais existentes em todo sujeito, para além das experiências acidentais. Sublinhemos este termo, experiências acidentais. Participantes de sua vida e de sua história. Desse modo, cada experiência ou vivência remete a um arquétipo definido. Isso aí está parecendo outra coisa, arquétipo. Né? Estamos dizendo de quem, né? Ele vai falar esse nome aqui, né? Para psicanálise não é... Vai queimar no fogo do inferno se falar de Jung, né? Mas é essa a ideia de arquétipo, ela vem da ideia platônica, né? Então, desse modo,
Existiria um universo. Esse universo, em Platão, seria o topos Uranus, ou seja, o mundo das ideias. E o que tem lá no mundo das ideias? Vou ler aqui, depois explico qual. O que ocorre em nossa vida cotidiana configura uma espécie de reflexo diminuído ou de sombra. Tudo que acontece no mundo sensível é porque existe no mundo das ideias. Se eu tenho um cavalo no mundo sensível, é porque eu tenho esse mesmo cavalo no mundo das ideias. É isso. Bom, muito resumidamente. Né? O verdadeiro, o que efetivamente é determinante, se encontra nesse outro mundo. Esse outro mundo, o mundo das ideias, é o mundo privilegiado. Né? É um mundo privilegiado. Aqui o autor vai falar do Jung e é daí que ele tira os seus arquétipos. Né? Penso eu que fez muito decentemente, não chamou de psicanálise, chamou de psicologia analítica. Ele criou uma outra linha de pensamento, muito decentemente deu outro nome. Psicologia analítica, que nada tem a ver com a psicanálise. Não sou conhecedor da psicologia analítica porque escolhi a psicanálise. Justamente porque a psicanálise, o que ela faz? Ela valoriza a singularidade. Se é uma coisa singular, não há como ter arquétipo. Aí nós vamos entrar, não vamos entrar aí na briga Freud com Jung, né? Enfim. Ele quis resolver aí a problemática das reminiscências e justamente exclui disso a singularidade do sujeito. Muito bem. O que está longe de ser psicanálise. E esse ideário está longe de ser o conceito de repetição que a gente tem aqui. Ok? Outra diferença é a teoria da libido, né? Um dos motivos da briga foi os sonhos, né? A questão do sonho. Vocês estudam Jung? Vocês são conhecedoras de Jung ou não? Você conhece alguma coisa? Eu sei algumas poucas coisas. Eu já ouvi falar, assim, basicão. Aí tem a questão, a briga, né? O Jung era o príncipe da psicanálise, né? Freud apostou muito em Jung, né? E aí começaram as divergências na questão da teoria da libido, na questão da teoria dos sonhos, né? E nessa questão do inconsciente coletivo, essa expressão acho que todo mundo já ouviu, né? Está no inconsciente coletivo, mas você coça a cabeça e pensa, bom, em qual sentido existe o inconsciente coletivo? Não no inconsciente freudiano. Né? Algumas outras linhas de psicanálise talvez façam coisas que a mim não me soam. Não sei, não consigo classificar ou pensar, por exemplo, análise em grupo. Bion trabalha muito isso, né? Questão da análise em grupo e tal. Para mim não seria psicanálise, porque se o inconsciente é do indivíduo, então, questão do inconsciente coletivo, enfim. Muito bem. Eu não sei, Silvia, se está amarrando as coisas ou se está complicando mais ainda. Está me ouvindo? Eu não sei se está amarrando as coisas ou se está fazendo sentido com o que nós já percorremos. E, Ivana, não se assuste, você chegou num dia onde eu estou fazendo um apanhado, mas a nossa ideia é a gente ler linha a linha, mas vamos lá. E fique à vontade para fazer suas ponderações. Não sei se eu vou conseguir chegar na questão da escopicidade, mas vamos por partes. Então, nós vamos ter... ficou esquisito aqui, mas tudo bem. Vamos ter isso aqui. O traço comum, né, acaba subvertido pela afirmação de que a repetição trabalha em prol do diferente. Bom,
A repetição trabalha em prol do diferente. Então não é mais o Al Pacino falando, né, Silvia? Uhum. Aí não é, né? Porque ele acaba falando que ali cada noite tem uma coisa diferente, né? O que eu disse, né? Mas não é a repetição, não é o mesmo. A repetição não é um encontro com o mesmo, com todo dia ela faz tudo sempre igual. Né? Repetir. Você pega, o que é repetir? É de novo, repetir. Repeat. A música toca, você vai, aperta um botão, ela volta e toca a mesma música. Essa palavra, na verdade, é porque talvez não tenha outra, né? Mas o sentido da repetição para a psicanálise realmente não é repetir sempre igual. É repetir com o acaso embutido, né? Com acaso, é aquela questão dos 3 círculos. É a palavra, né? Que não está... não sei se tem outra, né? É uma repetição, mas não é uma repetição idêntica. Não é uma repetição idêntica. Não é essa repetição... não é idêntica, tem sempre alguma coisinha que escapa junto. Escapa junto, exatamente. Não é a repetição da música lá, né? Que você tá no repeat e você toca ela, né? Tem uma música da Maria Rita que ela fala, repetindo, repetindo, como num disco riscado, né? Fica lá, vai, pensa no disco riscado. É uma boa analogia também. Então não é isso. É o que a gente faz em análise, né? Você conta, às vezes a mesma história 1000 vezes, e de vez em quando aparece uma coisa, um traço diferente. Um traço diferente. É a questão que eu disse aí, você contar o sonho mais de uma vez. Mas essa repetição que vocês estão falando, no ritual do obsessivo... Não é isso. Sabe? Aí é compulsão. Aí é compulsão. Aí você tem uma compulsão à repetição. A compulsão à repetição, lacanianamente, leva ao gozo. Muito bem, ele pega... Aí, porque o obsessivo, ele tem os rituais. Né? O Freud até fala muito e faz comparação com os rituais religiosos, por exemplo. Né? É o homem dos ratos. Mas essa compulsão também busca alguma coisa diferente. Exato. Ela busca satisfazer alguma coisa, mas ela alguma coisa, exato. O homem dos ratos, põe a pedra, tira a pedra, põe a pedra, tira a pedra. Né? Isso do obsessivo é complicado. É um sintoma, né? Mas nunca se repete da mesma forma. No imaginário, talvez. No imaginário, talvez. Nunca se repete da mesma forma. Então, nós vamos ter aqui o traço comum, né? Desse ponto aqui. Vamos colocar, só aumentou. Nós temos o retorno do reprimido, mas nós vamos ter também a repetição do diferente. É isso que a gente está falando. Recordar, repetir e elaborar. Então, vamos lá. A recordação é o centro aí da investida da análise. A recordação. Mas é uma repetição do diferente. Então, vamos colocar aí, frisar que repetição não é retorno. Né? Lacan fala isso. Wiederholung, ele fala lá na lição, ele fala até com o termo em alemão, né? Repetição não é retorno. Então, vamos pensar isso aqui. E eu coloquei uma outra citação aqui que eu achei interessante. Opa, não está aqui a citação, deixa eu ver. Tá não. Eu vou ler aqui para vocês, então, porque eu achei interessante. E juntando com o meu projeto Quintas com Freud, foi a conferência última aí que foi apresentada no Quintas com Freud, que é a conferência 31, que é a dissecção da personalidade psíquica. Você falou aí de eu, id, ego, né, Ivan? É uma conferência importantíssima, onde o Freud vai passar e falar de toda a sua primeira tópica e segunda tópica. Nessa conferência, eu vou ler aqui o que o Harind faz, né? Ele vai usar um termo interessante,
Vou ler aqui, ó. Não Freud, vou ler o Ari. Propondo uma ordem opositiva, assinalemos então, como Lacan, é o que eu disse, né? Repetição não é retorno, já que esse último, retorno, denota um regresso a partir de dentro. Na realidade, está mal expressado desse modo. Como você disse, né, Silvia? Talvez não tenha uma palavra melhor. Mas aí ele fala, o faço para que se possa situar diferencialmente no que se refere à ordem do sintoma. O sintoma, aquilo que uma vez Freud denominou terra estrangeira interior. Isso está lá na conferência 31. O sintoma é estrangeiro porque o sujeito, em sua maneira de dar conta do mesmo, de dar conta do sintoma, o revela como algo que não o pertence. Né? Porque o sintoma não se forma por vontade do sujeito. Então, não é algo que é meu. E, todavia, de quem é? Se não dele, nos pergunta aqui o Harari. Né? Esse fato revela a ação de que Lacan chama o discurso do outro, o lugar dos significantes que atropela via sintoma o sujeito. Isso é uma história. O sintoma é dele. O sintoma é interior. Mas não lhe pertence. O sintoma não lhe pertence. O retorno dá lugar a uma criação nova, entre aspas. Essa criação nova é o sintoma. Se vocês quiserem acrescentar aí, né? O sintoma dá lugar a uma criação nova, onde, homogeneamente, se diz o reprimido de modo disfarçado. O real é um modo de subverter a realidade. Né? Você subverte a realidade. Muito bem. Eu imaginei que a minha exposição fosse tão longa, mas vamos lá. Espero que não esteja cansativo. Eu vou mandar o texto para vocês, né? Aí vocês dão uma lida. Acho que vai esclarecer, né? Vai ficar um pouco melhor. Se vocês quiserem, claro, né? Sim, claro. Me cobra, tá, Silvia? Que dia você me cobrou os slides, eu mando os slides também. Muito bem. Vamos seguir aqui. Aí nós vamos entrar nessa questão, então, de recordação e rememoração. Recordar, repetir e elaborar. A recordação, vou repetir aqui, é o centro da investida da análise. Se a direção da cura se dirige a resgatá-la de alguma exclusiva vivência traumática. E nós vamos ter a palavra trauma. Pode-se dizer que tal recordação dá lugar a uma prática analítica baseada na rememoração. Não se trata aí de contar a mesma coisa, né, da mesma forma. A gente pode dizer que a gente pode acrescentar aí novos símbolos. Nós vamos aí, quando você está... Primeiro, quando você nomeia, né, Ivana, você falou da questão do inominável, realmente, né? Quando você nomeia, você já está saindo do registro do real e passando aí para o registro simbólico. Né? O real é aquilo, né? Eu citei o Chico Buarque, vou citar de novo, quem fala muito isso é o Jorge Forbes, né? O real é o que não tem nome nem nunca terá. Né? Mas é aquilo que rompe também, né? O real irrompe o tempo inteiro. Aquele pedaço do espelho, né? Que quebra, né? Que quebra, que faz furo. O real é esse modo que o Lacan fala de subverter a realidade. Onde o sujeito, mais para frente, ele vai falar de um conceito de irreal, mas lá no capítulo 9. Né?
Real não é, né? Real e realidade são coisas distintas. Muito bem. Cérebros fritantes são coisas para pensar, né? Então, vamos aumentar esse quadro aqui, né? Ah, tá aqui a frase que eu queria. Até marquei. Falei, eu até grifei, ó, repetição não é retorno. Falei isso várias vezes, né, Silvia? Se você se lembrar, falei nos encontros, né? Falamos, né? Repetição que falava, ele fala que repetição não é reprodução, né? Repetição não é reprodução. Muito bem. Então vamos seguir aqui, vamos nos aproximar então do que temos, que vai ser a questão da TIC, a categoria aristotélica então da TIC. Já disse aí para vocês que o Freud já cita também a TIC, né? Que é este. Vamos repetir o que é a TIC então. A TIC é o acaso. A TIC é o encontro com o real. Consegue perceber, Ivana, a diferença entre retorno e repetição? Guarda isso. Repetição não é reprodução. Né? É a TIC, é o acaso, é o que tropeça, é o que está aí. E depois vamos ter a outra categoria, que faz parte do simbólico e do imaginário, que vai ser o automaton. Tá aqui. O automaton que está aí na rede dos significantes. O automaton ele vai justamente contrastar com a TIC no sentido de que ele convoca algo que é da ordem do previsível. Essa rede dos significantes aí vai convocar algo dessa previsão, a previsão aproximada, vamos dizer assim, esse automatismo, a questão do significante. Então, nós temos que ir para além disso, né? A TIC, então, seria o encontro com o real. Muito bem. Essa diferenciação está lá na lição 5, né? Pode dar uma lida lá e vai ser mais explorado lá pelo Lacan. Nós estamos fazendo aqui só um retrocesso, né? Mas com elementos novos, né? Um retrocesso com belos elementos, né? Nesse autor aí que passo aí para vocês. Eu não vou entrar muito na questão de que ele coloca aqui, vocês podem ler lá, né? Que ele vai depois acrescentar isso aqui e colocar a questão do trauma. Ele vai colocar o trauma aqui neste patamar da repetição. Ele diz o seguinte, eu vou citá-lo aqui porque ele fala de um filósofo ao qual gosto muito, não poderia deixar de citar, né? Immanuel Kant. Immanuel Kant sustentava que atrás dos fenômenos há uma coisa em si, inapreensível, que não se pode tomar nem conhecer. Essa maneira de pensar o ser e a aparência vai ser uma coisa muito importante, Silvia, dentro disso que a gente está falando do olhar, né? Não é precisamente o caminho adotado por Lacan, que leva em conta outro ponto. Processa um resgate muito agudo dessa castigada categoria psicanalítica, gostei dessa, castigada teoria psicanalítica, que se chama trauma. O que é o trauma? Digam aí, o que é o trauma? O Lacan vai colocar o trauma no plano da repetição. Eu acho que o trauma é o real, né? É o que não passa pela significação. Então, por ser da ordem do impossível lidar, vai para debaixo do tapete. O que é o trauma para você, Silvia?
Mas é a mesma coisa, também acho. É uma coisa que você, um sofrimento que você passou, não consegue lidar e fica ali sem nome, reprimido no consegue lidar porque não consegue dar conta, não consegue nomear, né? Sabe a cadeia possível, significante, então... É um matemazinho, né? O S1 que leva ao S2 e o S2 sempre se remete ao S1. Vai estar lá não fala desses negócios que eu piro. Eu não entendo nada desses símbolos. Então vamos falar de uma outra forma. É uma brincadeira. É que eu tô. É uma cena. Não, tudo bem. É uma cena que vai levar a outra cena, como diz o Freud, né? Só que essa outra cena sempre se remete à primeira. Exatamente. O trauma, fratura, traumatismo. Mais para frente, o Lacan vai inventar o termo traumatismo, ficou em português. Mas é isso. Né? Tem um exemplo aqui do Harari muito engraçado que ele fala assim, ó, vou ler para vocês. Traga um exemplo extraído da vida cotidiana, o exemplo da intriga. Imagina duas fofoqueiras conversando. Eu achei isso muito divertido. Não? O discurso se organiza em torno de: te contarei, mas não conte a ninguém. Depois dessa advertência, advém ante a intriga em si. Não pode ser proferido pelo interlocutor. Contei a fofoca lá para Silvia, Silvia, te contarei, mas você não conta para ninguém não, tá? Aí você vai e fala. Você pega e fala, não pode ser, né? Você tem aí uma surpresa. Como o não o conte, segundo Freud nos ensinou, mediante a negação é um conte, né? Que é isso que você falou, Silvia? O receptor reproduz o relato ante outro. Aí a Silvia pegou e contou para a Ivana. Aqui estamos em presença de uma microsituação traumática, indicada por todos esses não pode ser e não me diga. Essas reações de surpresa, de descompensação do equilíbrio egóico, onde o relato imediato por parte do interlocutor comporta um modo de estabelecer uma cadeia significante apaziguadora do trauma. S1 remete ao S2, que seja, isso remete a isso. Uma coisa remete a outra coisa. Só que esse S2 retorna sempre para o S1. Faz referência ao S2. A questão da cena, né, da outra cena. O Freud não falava da outra cena? Vocês já leram o caso Catarina? Está lá no Estudo sobre Histeria. Dá uma visitinha lá no caso Catarina. É um caso curtinho, mas dá para trabalhar tanta coisa com ele. Inclusive a questão da outra cena. E o que tem que se fazer? Se ressignificar a outra cena. Eu vejo como via, Silvia, mas por trás dos olhos vejo me vendo. Ressignificar a outra cena. A Ivana daqui a pouco eu não estou entendendo nada. Eu vou mandar o texto para vocês, porque tem aqui uma explicação muito boa sobre o trauma e sobre uma questão que é colocada também, mas uma questão de tempo. Bom, eu tenho 15 minutos ainda. Aí o Lacan vai falar da distiquia, né? Que é o encontro. A distiquia é quando não há o encontro com o real. Né? Ele inicia uma lição aqui falando justamente da distiquia. Você lembra, Silvia? Não. Não, talvez porque às vezes você tem uma memória boa. Não, não mesmo. Não, né? Achei que tinha isso. Mas ele vai citar em algum ponto aqui, onde ele vai falar da distiquia. Ele termina uma lição falando disso e retoma bom, que é o não encontro, mas isso aí não vem muito ao ponto, não. Podem dar uma olhada aí na esquise do olho e do olhar, né? E aí ele vai falar da compulsão, a repetição, e vai começar esta segunda parte, que é a ligação que vamos
fazer. Né? Ok, estabelecido o que é a TQ, né? Estabelecido aí, o Lacan, então, vai começar uma lição importante, que a qual estamos nos prendendo, que é a esquise do olho e do olhar. Começa falando da repetição, né? E vamos nos ater a isso aqui. A esquise, a divisão. Aí que você falou, Ivana, do sujeito barrado, né? Você citou o sujeito barrado. Então é isso, é essa esquise, essa divisão, essa barra. Essa barra que já é colocada desde lá quando ele subverte o Saussure, né? E coloca S, eu chamo de Szão, mas eu acho tão feio, em cima de Szinho, com uma barra, né? Que é significante sobre significado. Então, vamos lá. A esquise é a ação da TQ, a ação da TQ, então, a ação do acaso, a ação disso tudo que a gente falou, jogada no campo denominado escópico. E aqui Lacan vai começar a postular isso que a gente tem lido e estudado, né? A pulsão escópica. Scopus. Scopus significa ver. A barra, então, né? A barra que denota essa divisão. Se a gente está trabalhando muito no seminário do Linguisterie, lá na SPO, a questão da barra, né? Questão de significante, significado, etc., né? Alude a esse sujeito cindido, esse sujeito barrado. Muito bem. Deveria estar aqui na minha mesa, mas não está. Recomendo a leitura diversas vezes, e muitas vezes mesmo, das pulsões e seus destinos, ou instinto e suas vicissitudes, ou qualquer tradução que quiserem. Uhum. Lacaniano não gosta que fala instinto de jeito nenhum, né? Leiam o primeiro parágrafo com atenção. O primeiro parágrafo é quase o tratado epistemológico da psicanálise, quando Freud vai começar a falar dos conceitos, né? O que são os conceitos de uma ciência. Das pulsões em Freud. Então, nós vamos ter aí quais são as pulsões em Freud, as duas pulsões que Freud coloca. De vida e morte. Sim, tá, mas não nesse ponto, né? Ficou dos destinos, né? Vamos dizer da... É propriamente, né? O olhar, o escópico, e o outro é... Fala aí, Silvia. É a voz, né? Acho que é a voz. Aquilo que a gente viu, Silvia, e que foi o que me motivou a fazer essa digressão bem lacaniana, no finalzinho aí da nossa aula passada e da aula de 4 de março de 64, né? Onde o Lacan fala das coisas do nível oral e do nível anal. Então, vamos seguir aqui esse mesmo caso. Né? A pulsão é um dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, está aqui, né? O capítulo 6 do seminário vai falar desse conceito, e capítulo 6, deixa eu pegar o capítulo 6, esse da esquise, né? Nós vamos colocar isso na questão escópica. Freud havia tratado dessas duas pulsões, correto? Da pulsão oral e da pulsão anal. Todo mundo sabe disso. As pulsões em Lacan, Ivana, então é o seguinte, o Lacan vai colocar mais 2 tipos de pulsão. A pulsão escópica, que estamos lidando com ela aqui no seminário 11, e a pulsão invocante. Cada uma dessas pulsões, tá? A pulsão precisa de quê, gente? A pulsão precisa de um objeto, correto? Uhum. O que é de mais variado na pulsão? É justamente o objeto. Né? Mais para frente nós vamos ver aí a desmontagem da pulsão, circuito pulsional, mas é outra história. Em Freud, vamos ver que cada uma, a pulsão, ela quer se satisfazer.
A pulsão, ela remete a um objeto. O objeto é o que há de mais variável na pulsão. Sabemos disso em Freud, nos 3 ensaios sobre a sexualidade. Não existe uma amarração lá nos 3 ensaios, ele vai dizer que há uma solda entre pulsão e objeto, uma solda. Então, nós vamos ter aí um objeto privilegiado, citando Lacan, que ele chama de... Deixa eu pegar até a citação em exato aqui. Já lemos essa citação várias vezes aqui. Um objeto privilegiado, surgido de alguma separação primitiva. Então, um objeto que surge a partir de uma automutilação, induzida pela aproximação mesma do real. Então, um objeto que ele surge a partir de uma automutilação, ou seja, um objeto a partir do qual o sujeito se separa para constituir-se. A esse objeto damos o nome de... O que o sujeito vive buscando a vida inteira dele, ele nunca vai encontrar? Objeto A. O objeto A. O objeto pequeno A. É aquele bichinho da Era do Gelo, que fica atrás da noz o tempo inteiro, e ele, quando ele pega a noz desaparece, aí ele vai... Esse é o objeto pequeno A. Das Ding, Freud falava de Das Ding no projeto. Né? Uhum. Vou agilizar aqui, eu queria entrar em mais detalhes nisso aqui, mas eu estou bem na hora. Daqui a pouco vocês me... Então, lá, vamos fazer... Vamos fazer a analogia aí entre a pulsão e o A. Qual que é o objeto da pulsão oral? Qual que é o A da pulsão oral? Do que... Bom, é a satisfação primária. Né? Do que a gente se... Comer, né? É isso que você quer dizer? Não, de qual objeto a gente se separa? Tá. Tá. Do seio, né? Do seio, muito bem. Uhum. Não vamos entrar na questão kleiniana de seio bom, seio mal, isso para a gente não tem muita importância no momento, né? O seio, né? Então, repetindo aqui, ó, o objeto privilegiado do qual o sujeito, em uma automutilação, se separa para constituir-se. Mas, uma parte importante da frase que eu não falei, deixando de lado algo de si. Na pulsão oral, nós temos o seio. Essa automutilação, ela sempre vai comportar algo de uma parte do corpo que tem que se desprender, se separar. E na queda, Silvia, vai constituir a falta, o menos fi, a gente falou no finalzinho do encontro passado. Né? O objeto A, enquanto objeto da pulsão, né, deve encarnar essa condição. Muito bem, não vamos entrar aí na questão que o nosso amigo entra aqui, kleiniano, vamos lá. Na pulsão anal... São as fezes, né? As fezes, muito bem. Se fosse o show do milhão, você tinha ganho. São as fezes. Toma! Aqui, mamãe, fiz para você. Mas que, na verdade, nesse momento, porque a criança não tem como nomear, aí propriamente seria o falo. Ela acredita que é isso? É porque na oral eu penso algo como constitutivo, né? Porque o corpo ainda sendo falado, ele ainda está naquela coisa primária, né? Ele e a mãe uma coisa só. Mas quando no anal a gente fala em fezes, eu penso já, aqui entra a questão fálica propriamente? Sim. Questão que a gente estava dizendo no final do encontro passado, né, Silvia? A questão do que o Lacan vai chamar isso de fálico, exatamente. A relação da falta, né,
do fálico. Eu vou só repetir aqui, ó, o que o Lacan disse, Silvia, para ligar com isso aqui e para a Ivana pegar. No nível oral, então, no nível oral nós temos o seio. No nível oral, aquilo que o sujeito foi desmamado não é nada mais para ele. Então, no nível do oral, aí nós falamos da anorexia, que é o comer o nada. Eu fico tão escuro aqui. No nível anal, é o lugar da metáfora, uma coisa por outra. E aí vai muito do obsessivo, né? Vai muito do obsessivo. Né? O dom, o presente. Essa aqui é a questão. A pulsão escópica, então, que a gente está trabalhando, que o Lacan está trabalhando, vai trazer o quê como objeto A? A cena é porque é associada a um olhar, né? Como assim? É isso que a gente está dizendo, o olhar, muito bem. Aí nós vamos entrar em toda aquela discussão que já fizemos, né, Silvio? Vejo como via, o olhar que engana a percepção. Muito bem. Então, o objeto A da pulsão escópica é o olhar. O olhar, guardem isso, o olhar como objeto A está fora. O olhar do outro. É o olhar do outro sobre mim, né, Silvio? O sujeito se apreende no olhar do outro. Aquele olhar que envergonha, aquele olhar que castra. Muito bem, todo esse movimento fizemos aí. Por que você fala aí a questão escópica como pulsão? O Lacan coloca no seminário o escopismo como pulsão. Essa que é a parte da lição aí do seminário 11. O sujeito apreende no olhar do outro. Deixa eu pegar a frase famosa, Silvia, já que o slide não está aqui. O sujeito apreende ao olhar o desejo do outro e se apreende nesse desejo. Não vamos trabalhar aqui a pulsão invocante, mas a pulsão invocante tem como objeto a voz. Então, para a gente encerrar aqui esse giro, né? A pulsão oral tem como objeto A o seio. E qual que é a zona erógena? A boca. A boca. Isso nós temos lá em Freud. A pulsão anal tem como objeto A as fezes e vai ter como zona erógena o ânus. O próprio ânus. O que nos interessa aqui? A pulsão escópica vai ter como objeto A o olhar, então aí nós vamos introduzir o órgão como zona erógena do olho. Então aí, né, Silvia, nós lemos lá o olho como órgão, né? E a invocante vai ter como zona erógena o ouvido. Né? E aí Lacan, na esquise do olho do olhar, vai falar que este olhar não é a função do olho. Trouxe aqui novamente a frase que eu coloquei no começo, que aí vai ser, ele introduz um termo que está aqui, não vou saber exatamente a página. Eu só vejo de um ponto, mas em minha existência sou olhado de toda parte. Ele vai chamar isso de omnivoyeur. Não tem o onipresente? Deus é onipresente. Se eu vejo só de um ponto, se eu sou olhado de toda parte, eu estou sendo colocado aí como omnivoyeur. O mundo aparece nessa qualidade, como bem trabalhamos, como bem lemos. Né? E aí nós vamos ter isso aqui. Ô, Ivana, porque isso é mais um resumo de 4 ou 5 lições sobre o olhar, tá? E só para me achar também, você está lendo algum texto paralelo aí? Eu estou sem o material aqui hoje. É o próprio Seminário 11 ou é o livro que você vai passar o PDF? Eu peguei as ideias desse autor para explicar essas aulas todas do Seminário 11 junto com o que a gente já trabalhou, antes de começar a seguir, tá? E é o tal do PDF que você falou? Que eu vou mandar para vocês. Tá. Eu queria muito trabalhar um pouco mais essa parte, mas talvez eu faça isso no início do próximo encontro, porque o nosso tempo já explodiu.
Mas, Silvia, nós temos esta questão, né? A esquise do olho e do olhar. Aí o Lacan vai fazer toda essa diferenciação. Ele vai colocar o olho como função. Nós tivemos até um pouco de aula de ótica, né, Silvia? De função do olho, fóvea, parte do olho, né? Aquela coisa toda. Né? E aí eu trouxe aqui, o Lacan vai citar o ver-se vendo, né? Que é do Paul Valéry, e eu trouxe o Fernando Pessoa. Né? Lembro-me de quando era criança e via como hoje não posso ver amanhã raiar sobre a cidade. Ela não raiava para mim, mas para a vida. Pois então eu, não sendo consciente, eu era a vida. Eu via amanhã e tinha alegria. Hoje, vejo amanhã, tenho alegria e fico triste. Eu vejo como via, mas por trás dos olhos vejo-me vendo. E só por isso, se obscurece o sol, o verde das árvores é velho e as flores murcham antes de aparecidas. Eu trouxe o Fernando Pessoa, que já falei várias vezes, trouxe a Fátima, né? Trouxe um texto do Forbes sobre esta questão. E essa questão vimos que traz aí a consciência. Né? Bom, essa é a ideia do omnivoyer. O sujeito da representação é o que o Lacan coloca como quadro nessas coisas. E ele vai citar a história da latinha, a mancha no quadro, toda essa questão, Ivana, na lição que chama A Linha e a Luz. Né? Gostaria muito de explicar um pouco mais isso, mas depois eu faço. E uma coisa que o Seminário 11 faz muito, que o Lacan faz várias vezes, é nos advertir sobre um risco muito sério de se confundir a psicanálise com o idealismo. Né? Então, não é. Né? Aí ele fala que o olho é o idealismo, o olhar é justamente a experiência do real. Né? E trabalhamos a questão deste conceito que o Lacan gosta muito, já usou de outras formas, e em outros seminários, né? No seminário 7, depois ele vai falar disso no seminário 17, mas aqui, inclusive, é a capa do seminário, que é a questão da anamorfose. Espaço homogêneo como a questão da anamorfose, que é o olhar lateralizado, né, Silvia? O não olhar muito de frente para uma coisa, você ter o olhar lateralizado. E aí não se pode deixar de mostrar e de fazer referência ao que ele faz muito bem, por sinal, que é o quadro dos embaixadores, do Holbein. Você sabe o que tem aí? Eu já pergunta aí, vamos fazer o teste, Silvia? Não sei se ela sabe. Sei não. Nada. Então, vamos lá, melhor, vamos lá. Talvez aí depois que você souber, você vai. Ó, você está vendo aí, você está vendo 2 homens, todos vestidos com as vanitas da época, que seriam as vaidades, né, da época. Esse quadro é enorme, tá? Esse quadro fica numa sala, você para vê-lo primeiro. Por isso que até o Lacan cita isso. Você tem que se distanciar para você vê-lo como inteiro. E aqui no meio nós temos essa figura, né? Essa figura que remete a 2 pães, mas você consegue ver a caveira? Não. Isso aqui é uma caveira. É difícil pra caramba de ver. Assim no plano, né? Talvez lá no quadro. Isso aqui é uma caveira. Você fala isso que está borrado, porque tem uma imagem que parece que é alterada, é isso? Isso no meio dos 2 aqui, ó. Sim. Isso é uma caveira. Isso aqui é uma caveira. De coração, eu achei que era uma falha aqui na contorção da imagem, que eu falei, gente, porque tem uma coisa borrada que está destoando o pixel ali, a pixelização. Ah, tá. Está distorcido. É isso que é o ponto. É uma caveira, ela está distorcida.
Lacan trabalha muito bem. Esta é a questão da anamorfose. Esta é a questão de você olhar lateralizado para a situação, para o sujeito, para aquilo que se repete. Você olhar muito de frente, você corre o risco de não ver o que está ali. Por isso que é a capa do seminário. Mas é dado uma função ao porquê essa caveira está ali? Uma função em que sentido? Exatamente, qual o sentido dessa caveira estar ali? A caveira era um dos símbolos até desse tipo de arte que é chamada de vânita. O que o autor, o pintor, quis fazer aí é porque, para você ver essa caveira, você tem que se afastar do quadro. Você só vai perceber, e você vai ter que se afastar ao mesmo tempo, o Lacan narra isso, esse movimento, ao mesmo tempo que você tem que se lateralizar, você tem que virar. E é isso que o Lacan chama de clínica anamórfica. E acho isso sensacional. Acho isso sensacional. O Harari termina assim, Lacan se preocupou em aclarar que no quadro de Holbein, isso que ele via como um pão pintado por Dalí, outro veria como um elemento diferente. Estava, assim, assinalando os limites da infatuação. Em troca, outra coisa é o lugar viável, que a anamorfose prescreve sem alternativa como fantasiosa. Aí ele pega e termina assim, a investigação realizada no Seminário 11 sobre escópico foi estimulada pelo aparecimento do livro póstumo de Merleau-Ponty, O Visível e o Invisível. Tal foi, então, a súbita declaração de que Lacan dedicasse bastante tempo de seu seminário a repensar esses temas. Talvez, se não medisse a obra de Merleau-Ponty, não existissem desenvolvimentos que hoje precisamos trabalhar. Muito bem. Posso fazer só a conclusão? Né? O que procuramos resumir brevemente, aqui eu coloquei alguns tópicos meus também, tá? Segundo Harari, mas coloquei algumas observações minhas decorrentes da nossa produção aqui. Demarca uma das maneiras prioritárias com que Lacan detectou o abalo tendente ao descongelamento do estatuto do sujeito. Ou seja, como esse estatuto resultava subvertido com a existência de certas investigações e práticas visuais, aparentemente inocentes ou somente curiosas. Trabalhamos algumas aqui, né, Silvia? A questão do rosto, né? Quantos rostos você vê. Uhum. Trabalhamos a percepção, que a percepção nos engana, percepção que está desde o projeto, né, de Freud como formadora do consciente. Fenômenos como o da pintura anamórfica foram historicamente contextualizados, não esquecendo que estavam ligados a certa experiência coletiva que clamava por ir para além do céu, em sentido metafórico. O céu é aquilo que permite sinalizar o espaço. Se o relacionamos com uma experiência psíquica em forma de ótica geometral, aí teve os triângulos, né? Geometral, espaço, aquela coisa toda. Nada parece escapar deste campo de réplicas pontuais. Todavia, circunstâncias como a anamorfose permitem pensar, segundo dissemos, em um espaço outro, uma outra, aí eu vou colocar aqui, uma outra cena, né? Um olhar lateralizado. Levando isso à prática psicanalítica, se alguém sustenta que nossa tarefa é adaptar o paciente à realidade, corrigindo as deformações, é justamente o que o Lacan critica no início do seminário, né? Essa função adaptativa que os pós-freudianos estavam dando à psicanálise, corrigindo as deformações, isso não faz parte da psicanálise, você não tem que corrigir a deformação de ninguém.
Você tem justamente que fazer o contrário, né? Preservar a singularidade. Todo o capítulo do Seminário 11 sobre a anamorfose resultará ridículo. Uma sofisticação erudita, absolutamente prescindível. Pelo contrário, se procura resgatar o caráter deformante, não do subjetivismo perspectivista, e buscar tanto o espaço do céu, mas o campo do sujeito, captaremos aonde aponta esta particular referência. Bem, espero ter elucidado algumas coisas. Silvia, que está nos acompanhando, e Ivana, espero não ter te assustado assim e te espantado. Igual se espanta paciente analisante novo, que na primeira pontuação sai correndo e não volta nunca mais. Não, eu sei que psicanálise também faz parte dessa repetição, né? A gente vê um seminário hoje, o mesmo seminário daqui a 2 meses toma outra forma. Então, eu vou devagarzinho tentando absorver os conceitos, que são muitos em Lacan, e eu, particularmente, tenho uma dificuldade, né? Então, tem que ter paciência. Você e todo mundo. A menina, não sei, que a gente, às vezes, se depara com umas figuras que são totais, né? São todas. Isso... Parece, né? Pelo menos faz o semblante de ser, né? Mas psicanalista é um povo vaidoso. É. Às vezes só faz de sintoma a ser tratado, né? Sintoma a ser tratado. Sintoma a ser tratado. Ideal de psicanalista. Lacan diz que o ideal de analista é sintoma a ser tratado. Ideal. Vocês são da onde? Vocês são da onde? A gente tem se falado mais, né? Você veio da sociedade, né? Eu sou de Minas, mas eu estou em Angra dos Reis. Ah, tá. Eu estou em Niterói. Ah, legal. São Paulo. São Paulo? São Paulo. Uhum. Silvia, espero ter amarrado algumas coisas do nosso... Sim, deu uma amarrada na minha cabeça. Deu pelo menos uma direcionada. E, Ivana, casando aí os 2 seminários, igual eu sugeri, né? O Le Quatre, eu não vou fazer a leitura do seminário igual eu faço aqui, tá? A partir da segunda-feira, então nós vamos começar, Silvia, o capítulo do que é um quadro, que vai encerrar isso, né? Mas aí eu vou fazer esses conceitos mesmo que você está se referindo. Então, um seminário complementa o outro, na verdade. Tá bom? Vocês já estão há muito tempo, então, no percurso do livro, é isso? Isso, a gente lê desde o ano passado. A gente começou da lição 1, na página 1. Né? Então, e hoje vocês estão onde? 100 e pouquinho. Nós estamos no encontro 35, vamos iniciar aí a página 106. É o que eu falo, não é... Eu pego o bonde em qualquer estação, a psicanálise ela se aprende assim, ela não se apreende cognitivamente, sequencialmente. Né? É fantástico. Primeiro que a psicanálise só se aprende em análise. Né? Se você não passar pela experiência, fica uma coisa cognitiva somente. Muito bem, agradecendo a audiência e a paciência, nos vemos na próxima semana. Beijo magro, hoje me estendi por demais. Ivana, muito obrigado. Silvia, satisfação sempre, e vamos seguir. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.